Tudo bom, pessoal? Estamos aqui para mais uma aula de Direito Processual Civil 3. Ainda com muita saudade de vocês, de estarmos juntos em sala de aula, mas tenho certeza que o mais breve possível estaremos aí em aulas presenciais, juntos, para a gente compartilhar esses momentos de aprendizado. Se Deus quiser, em breve estaremos voltando. O tema da aula de hoje que nós vamos tratar são os embargos de declaração. Embargos de declaração, previsão no artigo 1022 a 1026 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração, ele é um recurso que difere de todos os outros recursos. Ele tem o objetivo claro de você corrigir, deixar mais claro ou integrar qualquer decisão judicial que tenha algum vício de omissão, contradição, obscuridade ou erros materiais. Então, qualquer decisão judicial, independente de qualquer âmbito, seja em primeiro grau de jurisdição, segundo grau, tribunais superiores, STF, não interessa. Em qualquer grau de jurisdição que tenha uma decisão que possa ter alguma omissão, obscuridade, contradição e qualquer erro material, é possível utilizarmos os embargos de declaração justamente para sanar essa obscuridade, para sanar essa contradição, para sanar essa omissão ou para sanar esses erros materiais que, porventura, possam aparecer no processo. Então, o objetivo principal dos embargos de declaração é justamente sanar os vícios que, porventura, uma decisão possa ter. Não é um recurso que você vai interpor buscando uma reforma da decisão, uma anulação. Você não vai alegar que houve erro em judicando, erro no julgamento para buscar uma reforma, ou você não vai alegar um erro de processamento, de procedimento, e vai buscar uma anulação. Porque o objetivo não é esse, é sanar vícios, sanar erros. Claro que, porventura, caso o juiz acolha esses embargos, pode ocorrer alguma modificação, mas o objetivo principal dos embargos não são esses, ok? Os embargos visam sanar a obscuridade, contradição, omissão e erro material que, porventura, possa aparecer em qualquer decisão. Como é que funciona esse cabimento? Vamos falar um pouco mais de forma detalhada sobre cada um desses hipóteses de cabimento. As hipóteses de cabimento estão previstas no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Tá? Então, primeiro, cabe, a gente já falou, contra qualquer tipo de decisão. Uma decisão interlocutória, pode ser uma decisão monocrática, uma sentença, um acórdão que foi proferido pelo juiz. Enfim, qualquer decisão judicial é passível de termos a oposição de embargos de declaração, sem problema algum, ok? Então, tem algum vício, podemos ter a apresentação dos embargos declaratórios, ok? Podemos utilizar fundamento 93.9 da Constituição Federal, que fala da questão da fundamentação, o 4941 do CPC também, que o juiz pode alterar sentenças sem necessidade dos embargos, para corrigir alguns pequenos defeitos. Tirando isso, tudo vai ser corrigido via embargos de declaração, ok? Embargos de declaração. Antes de a gente abordar cada um desses pontos, o 2.1 e para frente, eu quero deixar algo claro para vocês. O embargante, que é quem está opondo os embargos, está interpondo o recurso de embargos de declaração, ele tem que colocar qual o vício que ele queira corrigir. Olha, excelência, tem uma omissão, então eu quero corrigir a omissão. Excelência, tem uma contradição, eu quero corrigir a contradição. O que a jurisprudência entende? Caso você classifique erroneamente, ou seja, caso você coloque uma classificação diferente, por exemplo, era uma omissão e você colocou contradição,
não há problema, caso isso ocorra. O juiz pode, mesmo não sendo uma omissão, mas tendo uma contradição, ele pode corrigir sem problema algum, tá certo? Isso não tem nenhum problema que permita, que impeça isso, tá? Outra questão relevante, às vezes existe uma omissão, mas eu vou, omissão numa sentença, interpor uma apelação para mudar tudo. O juiz pode mudar, inclusive, o que está faltando, ok? Não significa que eu só posso usar os embargos. Caso você vai interpor outro recurso para buscar outros fundamentos, você já pode entrar direto. Qual que é a vantagem dos embargos? Julgamento mais rápido, julgamento por quem proferiu a decisão, então é mais rápido do que você esperar, por exemplo, uma apelação. Se for só para corrigir. Agora, se você for alegar outras coisas, pode alegar também, sem problema algum, nesses recursos principais. Então, vamos analisar cada um desses pontos. Primeiro deles, obscuridade. Obscuridade é a falta de clareza da decisão que gera o dever de esclarecimento. Obscuridade é aquela sentença que o juiz fala, mas não fala de forma muito clara, pode deixar alguma margem de interpretação. Então, para que vai servir os embargos nesse momento? Para que a parte esclareça. Obscuridade, falta de clareza, gera a necessidade de esclarecimentos, ok? Quando você lê uma decisão, você não consegue compreender 100% do que foi decidido, da sua decisão, os fundamentos que foram utilizados, às vezes ficou ambíguo, às vezes ficou incompreensível, então o juiz vai ter que esclarecer, ok? Próximo, contradição é a falta de coerência da decisão. Contradição, nós temos afirmações contraditórias contidas na própria decisão. A decisão traz questões contraditórias, traz incompatibilidade entre os dispositivos, incompatibilidade entre a fundamentação. O juiz, na sua decisão, vai trazer primeiro, ele traz um fundamento, traz um dispositivo diferente. Por exemplo, ele põe no seu fundamento, olha, o autor comprovou, ante o exposto, julgo improcedente, porque o autor não comprovou. Faltou coerência. Como é que ele pode colocar um fundamento no sentido que o autor comprovou e julga improcedente? Está vendo que pode ser essa incoerência? Tanto no seu dispositivo, no seu fundamento, sem problema algum. Perfeito? Já a omissão, ela vai ocorrer quando, o próprio nome já diz, o julgador é omisso em alguns pedidos, em alguns pontos. O juiz deixa de pronunciar sobre alguns pontos que você solicitou, você requereu. A decisão não enfrentou todos os pontos que deveriam ser analisados. Seja ele formulado pela parte, ou mesmo alguma questão que o juiz poderia analisar de ofício. Tá certo? Então, todas as questões que sejam relevantes, sejam importantes, o juiz tem que pronunciar. Todos os pedidos têm que ser pronunciados pelo juiz. Todos os fundamentos que são relevantes têm que ser analisados pelo juiz. Ok? Interessante que existe uma omissão qualificada no próprio parágrafo único do artigo 1022. Esse parágrafo único no artigo 1022, ele vai dizer também o que é considerado uma decisão omissa. Ele vai trazer 2 incisos. O primeiro fala quando quando o juiz deixa de manifestar sobre alguma tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou no IAC, incidente de assunção de competência aplicada ao caso, ou em alguma conduta do artigo 489, parágrafo 1º, que são as causas que não são consideradas decisões fundamentadas. O que é importante entendermos? Gera omissão quando não tem diálogo da decisão com os posicionamentos jurisprudenciais, ou como alguns autores gostam de trazer, como Cássio Scarpinello Bueno fala, indexadores jurisprudenciais.
Se tem julgamentos de questões repetitivas, tem que ser analisado. Então, essa situação é uma omissão qualificada para os embargos de declaração e tem relação direta com o artigo 489 que nós acabamos de falar. Todos os fundamentos devem ser respondidos, mesmo que aqueles que são irrelevantes, indiferentes, inócuos, que precisam ser identificados e rejeitados. Ok? O próprio parágrafo 1º do artigo 489 sai isso. Se tem um pedido, mesmo que seja irrelevante, tem que ser manifestado. Não pode deixar de manifestar nessa situação. Perfeito? Omissão qualificada, parágrafo único do artigo 1022. E o que é o erro material, pessoal? Regra geral, o erro material é uma novidade que o Código de 2015 trouxe, porque o de 73 não tinha essa possibilidade como embargos de declaração. O erro material é aquele alegável a qualquer tempo, em qualquer tempo do processo pode ser alegado. Por quê? Não está sujeito à preclusão, você não perde o prazo se você não alegar. Qual foi o objetivo do legislador com isso? Trazer uma segurança para as partes, para que ele possa questionar um erro material através dos embargos de declaração. O que são exemplos de erros materiais? Olha, um erro de cálculo, colocou o nome da parte errada, por exemplo, eu tive uma decisão assim, era uma ação contra um banco Santander, eu acho que pegaram o modelinho pronto, tá lá, Santander fez isso, Santander fez aquilo, e no final, ante o exposto, condena o banco Bradesco. Ué, mas é Santander, não é o Bradesco. Então, é um erro material que pode ser corrigido. Olha, colocou um número do processo errado. Ou alguns exemplos de erros de fato que pode acontecer. Por exemplo, eu interpus um recurso de apelação. Lembra que nós falamos? Recurso de apelação contra sentença. 15 dias para eu interpor um recurso de apelação. Chega no tribunal, o Tribunal de Justiça fala que é intempestivo, fora do prazo. Só que no município de Anápolis foi feriado naquele dia, foi aniversário de Anápolis. Então, para interpor a apelação aqui em Anápolis, por exemplo, era feriado forense. Então, como é que você pode contar prazo? Não vai contar prazo porque é feriado. Então, olha o erro material para corrigir. Ou, por exemplo, o juiz extingue o processo pela inércia do autor. Olha, eu mandei o autor pedir alguma coisa, o autor não pediu, extinguiu o processo. Porque o autor não deu andamento, ele não pediu as providências necessárias para dar andamento no processo. O que vai acontecer nesse caso? Só que está lá, tem a manifestação, deu a entrada, só que não juntou, por exemplo, no processo. Vamos colocar em processo físico. Erro material que pode ser corrigido sem problema algum. Ok? Para a gente fechar o cabimento. Estou afirmando, tá? Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria que foi tratada na decisão. Então, se eu falo que o juiz julgou improcedente os meus pedidos, não deu a indenização que eu queria, eu não posso usar os embargos para questionar isso. Eu não posso, não é a forma adequada, porque embargo só serve para suprir os vícios de contradição, obscuridade, omissão ou erro material. Perfeito? Prazo é o único recurso que tem um prazo diferenciado. Todos os outros 15 dias. Embargo, 5 dias. Ok? 5 dias, sendo possível aquelas dobras legais que nós já falamos. Advocacia, Defensoria Pública, Ministério Público e o artigo 229, réus com advogados diferentes. Prazos dobrados. Então, nesse caso aqui, eles terão prazo de 10 dias para opor embargos de declaração. Tem que ter preparo dos embargos? Tem custas? Não. Embargos de declaração não tem
Preparo. Como é que funciona o processamento dos embargos? Regra geral, petição por escrito perante quem proferiu a decisão, porque quem proferiu a decisão em regra vai julgar. Só uma observação, nos juizados especiais cíveis, conforme artigo 49 da Lei 9.099, podem ser opostos de forma escrita ou de forma oral. No juizado, cabe embargos orais. Com exceção dos juizados, cabe? Não. Então, você opõe os embargos, coloca a sua fundamentação, apresenta qual vício que tem, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. O julgador vai fazer um juízo de admissibilidade para ver se os requisitos estão preenchidos. A legitimidade, o prazo foi obedecido, faz o juízo de admissibilidade. O que vai acontecer? A apresentação das contrarrazões no mesmo prazo. Contrarrazões em 5 dias. E o que a lei fala? Olha, ele entende que só teremos contrarrazões caso, se os embargos forem acolhidos, eles podem modificar a decisão embargada. Então, se o juiz entender que caso os embargos sejam acolhidos, pode mudar, vai ter as contrarrazões. Tá certo? Só que vai mudar de juízo para juízo, às vezes pode parecer assim, houve contrarrazões, então provavelmente vai mudar, já fez uma análise prévia de mérito, etc. Então, a maioria dos juízes já mandam apresentar as contrarrazões. Apresentado ou não as contrarrazões, julgamento de 5 dias, sendo que esse julgamento, o relator vai apresentar, se for no tribunal, na mesa da sessão subsequente, na próxima sessão, e se não tiver julgamento nessa sessão, vai ser incluído em pauta. Lembrando que se for em grau de recurso, ok, pode ser decidido monocraticamente. Se você impôs embargos, declarações contra a decisão de relator ou unipessoal, ou seja, de uma pessoa, o órgão prolator da decisão vai ser proferida monocraticamente. Sem problema algum, vai ser monocraticamente. Perfeito? Esse artigo 1024, parágrafo 3º, quero para a gente entender isso aqui para ficar um pouco mais claro. Vamos lembrar o que é agravo interno. Agravo interno é aquele que é proferido por um juízo monocrático e você quer que seja julgado por um colegiado. Então, o que fala esse parágrafo 3º? Olha, se o relator, por exemplo, quando analisar os embargos de declaração, o relator fez análise, ele conclui que o que o embargante está pedindo é a revisão da decisão, ele pode submeter o recurso para o colegiado. Ele pode fazer isso. Se ele entende que, ao invés de embargos de declaração, ele está pedindo um agravo interno. Olha, ele entrou com os embargos, só que o que ele quis dizer é agravo interno. Pode fazer isso? Pode. Está lá o parágrafo 3º do artigo 1024. O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno, se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do embargante para 5 dias complementar as razões ou adequar lá do 1021, parágrafo 1º do agravo. Se você opõe embargo de declaração, mas na realidade devia ser agravo interno, manda complementar e a gente vai julgar isso aí. Perfeito? O artigo 1025, eu não quero gastar muito tempo nele aqui, porque nós vamos ter uma aula de pré-questionamento. Pré-questionamento é requisito para o recurso especial e recurso extraordinário subir para o STJ ou para o STF. Esse artigo fala que os embargos de declaração, eles podem ser opostos para fins de pré-questionamento. Dá uma olhadinha na súmula 98 do STJ que vai deixar isso claro para vocês. Então, se tiver o vício,
mas pode ser também utilizada para pré-questionar um recurso especial e recurso extraordinário. Não precisa se preocupar com isso aqui agora, que a gente vai falar mais na frente quando a gente for falar sobre recurso especial e recurso extraordinário, que venha a ser isso, ok? A lei entende que pode sim pré-questionar via embargos de declaração. Quais são os efeitos que os embargos de declaração têm? Primeiro, efeito devolutivo, efeito de todo o recurso. Ele vai devolver para analisar toda a matéria, só que ele é restrito só ao objeto do recurso. Regra geral, embargos de declaração não tem efeito suspensivo. Regra geral, sem efeito suspensivo. O que você pode fazer? Você pode pedir efeito suspensivo. Está lá no parágrafo 1º do artigo 1026. Se você mostrar risco de dano grave e difícil reparação, você pode pedir efeito suspensivo para os embargos tranquilamente, parágrafo 1º, tá? Só para a gente lembrar, regra geral, os recursos não têm efeito suspensivo, à exceção da apelação, que nós falamos, né? Então, pecando pelo excesso, o CPC trouxe no 1026 falando que os embargos de declaração não têm efeito suspensivo, ele só deu ênfase, ele repisou um pouco mais, né? Claro que, se você comprovar de novo a risco de dano grave ou de difícil reparação ou probabilidade de provimento, você pode solicitar. Então, vamos analisar. Eu entendo que o pedido de efeito suspensivo ele é justificado quando há possibilidade de modificação do resultado, ainda que como consequência do julgamento. Aí seria interessante conceder efeito suspensivo. Ok? Tranquilo? Caso o efeito suspensivo seja ou não concedido, contra essa decisão, se for no tribunal, cabe agravo interno, lá do 1021, que nós já estudamos. Ok? Se for em primeira instância, cabe agravo de instrumento baseado na urgência. Embargos de declaração têm efeito interruptivo. Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos. Como assim, Rafael? Quando eu interponho os embargos, meu prazo para uma possível apelação está interrompido. Julgou? Volta ao prazo contado zero, vou ter 15 dias para interpor apelação, se for agravo, qualquer outro recurso. Então, apresentei os embargos, interrompe o prazo para outros recursos. Perfeito? E o último efeito que nós temos, na minha concepção dos mais importantes, é o efeito modificativo que os embargos podem ter. Claro, nós estudamos que, em regra geral, o objetivo dos embargos é sanar obscuridade, contradição, omissão e tiver algum erro material, ele corrigir, né? Então, quando o juiz julga, ele vai corrigir o erro, afasta os vícios e vai sanar. Só que fazendo isso, pode acontecer uma alteração do conteúdo. Ele pode mudar o resultado final da decisão. Pode acontecer. Por exemplo, o réu alegou que houve prescrição. Só que o juiz não analisou a prescrição e julgou o mérito. E vai lá e julga procedente para o autor. Acidente de trânsito. 4 anos de acidente de trânsito, está prescrito, o réu alega isso e o juiz não fala na sentença. Uma sentença omissa. E o juiz julgou procedente condenando o réu a pagar a indenização. O réu embarga da decisão, alegando a prescrição, e o juiz reconhece a prescrição. Ele acolhe os embargos com efeitos modificativos, ou seja, vai ter que mudar a decisão. Aquela decisão que foi julgada procedente, ela vai ter que ser julgada improcedente. E claro que a parte que foi prejudicada depois pode recorrer. Não tem problema algum, ele pode recorrer. O que eu estou querendo deixar claro com esse exemplo? Que a modificação
pode ser uma consequência natural do acolhimento dos embargos. Você não pede a modificação, mas a partir do momento que o juiz vai afastar o vício apontado na decisão, essa modificação pode ser uma consequência natural. Tá bom? Tranquilo? Cuidado com isso, com essa questão, que essa questão é extremamente importante. Então, o que prevalece? Que os embargos de declaração, regra geral, não têm função de modificar a decisão, a não ser que a modificação seja consequência lógica do afastamento daquele vício. Ok? E o que o legislador trouxe para evitar a utilização dos embargos de qualquer forma? Multa, vai doer no bolso. Se o juiz entendeu que os embargos são manifestamente protelatórios, ou seja, é muito claro que são protelatórios, é óbvio que são protelatórios, esse argumento que ele apresentou não faz o menor sentido de ser proferida, o juiz pode condenar o embargante a pagar multa ao embargado não superior a 2% sobre o valor da causa. Então, a multa de 10%? Não. A multa não pode exceder a 2%. Então, o juiz pode fixar meio, 1,5, 1,7, 8, 2, da forma com que ele achar pertinente. Então, se ele entender que os embargos são manifestamente protelatórios, eles podem fixar a multa para o embargante pagar para o embargado. Beleza, fixou a multa. Só que, de novo, a pessoa que foi condenada interpõe, apresenta um outro embargo também protelatório. Ele insiste nos embargos protelatórios. O que vai acontecer? 1026, parágrafo 3º. Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, tem que ser manifestamente protelatórios, a multa será levada até 10% sobre o valor atualizado da causa. Até 10%. Não significa que serão 10%. Pode ser 3, 4, 5, jeito que o juiz achar melhor. E outra questão, a interposição de qualquer outro recurso, igual aconteceu no agravo interno que nós falamos na aula anterior, ficará condicionado ao pagamento. Então, tá lá, embargos de declaração protelatório, multa, pá, reiterei, multa. Eu só posso interpor se eu pagar essa multa. Ok? Só posso pagar aquela multa. Tá certo? Abrindo exceção para fazenda pública e justiça gratuita, que alguns entendem que isso também é inconstitucional, porque está privilegiando a fazenda pública. Agora vem um dispositivo para a gente fechar os embargos de declaração, extremamente polêmicos. Parágrafo 4º do artigo 1026. O que fala esse parágrafo 4º? Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 anteriores houverem sido considerados protelatórios. Qual que é o problema disso aqui, pessoal? Existem 2 críticas em relação a esse parágrafo 4º. Será que não pode acontecer um erro quanto à análise dos embargos protelatórios? Ou seja, não é protelatório, mas o juiz entendeu que é. E aí? E aí? O que vai fazer? O que vai acontecer? E outra, e se aparecer depois um vício claro que ensejaria um embargo de declaração? E eu não posso opor embargo de declaração nesse caso. E aí? Está claro um vício. O juiz foi omisso de forma muito clara, ou tem uma contradição, ou tem uma obscuridade. Só que eu já fui condenado 2 vezes por embargos protelatórios. Eu estou impedido de interpor o próximo recurso. E aí? Está vendo que esse dispositivo dá margem à interpretação? Primeiro, se o juiz entendeu que os embargos são protelatórios, mas na realidade não são. E segundo, e se aparecer alguma decisão que verdadeiramente tem algum vício, como é que vai ficar essa situação? Está vendo que são alguns dispositivos bem polêmicos, que isso nós vamos ter que aguardar para ver as decisões judiciais.
Pessoal, estamos encerrando a aula de embargos de declaração. Então, a gente está tomando cuidado de ver todos os recursos com todas as suas características. Não vejo a hora de estar com vocês pessoalmente para a gente estar voltando às nossas aulas, aulas presenciais. Estou aqui à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Um forte abraço e até a próxima.